Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho que nós temos estudado nos domingos à noite, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos voltar hoje, retomar hoje o estudo sobre as bem-aventuranças. Na realidade, hoje nós iniciaremos a conclusão da última bem-aventurança, a primeira mensagem, uma vez que Mateus capítulo 5, a última, a oitava e última bem-aventurança, ela está localizada no versículo de número 10, e os versículos 11 e 12, eles são apenas um complemento, um adendo ou uma ampliação, seria a melhor palavra, para a última bem-aventurança ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como de costume, e até para que refresquemos a nossa memória, nós vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 12, toda a introdução ao Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ilumine a mente e o coração para entendermos a palavra do nosso Deus nesta noite. Oremos. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, porque reconhecemos que as Escrituras Sagradas são a Tua palavra, palavra revelada, palavra viva, palavra eficaz, mais cortante do que uma afiada espada de dois gumes. É a única capaz de penetrar no mais íntimo dos corações humanos e falar a estes corações, conduzindo pecadores a Cristo, edificando o povo que pertence a Cristo, animando, desafiando, confortando e consolando o povo que pertence a Cristo. Esta noite, Senhor, é uma noite especial. Este ajuntamento solene é formado por pessoas, famílias, gente comprada pelo precioso sangue de Cristo. Nos reunimos diante da mesa, em torno da mesa, os presbíteros e a igreja. O Senhor está conosco, Ele está no seu santo templo, e estamos aqui para, agradecidos, rememorar tão grandioso sacrifício, tão grandiosa obra de salvação, termos as nossas almas alimentadas, termos o nosso corpo fortalecido, termos a cabeça, a mente e o espírito todos inclinados e voltados para o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez, e ajuda-nos mais uma vez, porque reconhecemos as nossas limitações e os nossos pecados. Rogamos que tenhas compaixão de nós e que nos ensines a respeito desta tão desafiadora, impactante e impressionante bem-aventurança. Oramos no nome de Jesus. Amém. Não é por acaso que
as bem-aventuranças, elas seguem esta ordem lógica que sempre fiz questão de lembrar para os irmãos, mas também para mim. E não é por acaso que a penúltima bem-aventurança antecede aquela que diz que bem-aventurados são os perseguidos. Se nós olharmos mais uma vez para a sétima e penúltima bem-aventurança, versículo de número 9, o Senhor nos ensina que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E em sequência, ou na sequência, bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos, o que nos leva a entender que a perseguição promovida contra o crente ou contra a igreja de Deus, diferentemente de algo que os próprios crentes pudessem alimentar ou como combustível, quer seja ira, quer seja maldade, quer seja desonestidade, quer seja presunção ou vaidade, é sofrer por Cristo simplesmente por causa da justiça. A mesma justiça que uma vez o Senhor Jesus Cristo satisfez nos corações dos crentes, e ele menciona no versículo 6, na quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se torna agora o objeto de ódio e perseguição da parte do mundo contra a igreja de Deus. Porque esta bem-aventurança ela é tão desafiadora para nós? Porque nós vamos perceber hoje e refletir um pouco a respeito das implicações de entender o significado de encontrar felicidade ou alegria na dor e no sofrimento. Expressões estas que os cristãos modernos ou os cristãos dos nossos dias, e que até mesmo nós como cristãos não queremos passar, enfrentar ou experimentar nesta vida. Mas o Senhor diz que felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. A última bem-aventurança, ela traz uma aplicação de sua verdade e uma mensagem ainda extensiva e particular para os seus discípulos nos versículos 11 e 12. Mas nós não trabalharemos hoje estes versículos de uma maneira analítica. Mencionaremos, mas gostaríamos de desafiar os irmãos para que continuassem a estudar comigo esta última e final bem-aventurança que nos lembra que o crente é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa e porque se comporta de maneira diferente dos demais. Eu desafio os irmãos a permanecermos juntos, porque não é por acaso, torno a lembrá-los, que esta bem-aventurança ela segue imediatamente aquela alusão aos pacificadores. E o que é mais grave, mais sério, mais real, é que quando um crente se mostra um pacificador, o resultado não é ser aplaudido pelo mundo. Aqui não há como confundirmos com bondade ou generosidade, porque o mundo aplaude os bondosos e os generosos. Mas um pacificador, ele é diferente. A justiça do reino é o seu negócio, e ele não recebe aplausos da parte do mundo, mas o que ele colhe é ser perseguido, é sofrer por amor a Jesus Cristo. E, finalmente, uma questão introdutória que deve nos chamar a atenção, que nos deve interessar nesta noite, é a promessa que está vinculada a essa bem-aventurança. Notem que o Senhor Jesus começa apresentando o verdadeiro caminho da felicidade, dizendo o quê? Versículo de número 3: bem-aventurados os humildes de espírito. A promessa
porque deles é o reino dos céus. Como é que Jesus termina esta relação de 8 bem-aventuranças? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos começar, e agora trabalhando especificamente, deixando as questões introdutórias de lado, vamos começar a considerar o que este versículo não ensina, para depois entendermos o que de fato este versículo nos ensina. Nós já fizemos isso algumas vezes, então não será difícil a nossa assimilação. Precisamos destacar aqui, irmãos e irmãs, primeiramente, o que não ensina esta bem-aventurança, porque ela tem sido fruto de muitas interpretações equivocadas. Por exemplo, nós não lemos aqui, e esta 8ª e última bem-aventurança, ensinada pelo nosso Senhor Jesus, não nos ensina aqui que bem-aventurados são os perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção, porque ele sempre está tomando atitudes que trazem alguma objeção, trazem algum confrontamento, trazem alguma dificuldade em aceitar procedimentos. A bem-aventurança que nós estamos tratando nesta noite não tem nada a ver com isso. Ou nós também não encontramos aqui bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida cristã por serem pessoas difíceis. Alguns acreditam que esta bem-aventurança justifica o seu procedimento difícil, a sua dificuldade de relacionamento, a sua feição e o seu espírito carrancudo, fechado, chato. Não é isso que esta bem-aventurança também quer nos ensinar nesta noite, e muito menos. Bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crentes, porque lhes falta sabedoria, porque são loucos e insensatos e tolos na sua maneira de testemunhar. Perseguição aqui não tem nada a ver com aquele crente que vai visitar um incrédulo no hospital e que ele, à porta da morte ou às portas da morte, até recebe alguém com a Bíblia debaixo do braço e diz: um homem de Deus está aqui, traga-me uma palavra de conforto. E você diz: olha, você vai para o inferno se você não aceitar a Cristo. E então você não tem mais acesso àquele hospital, porque você está dizendo que todo mundo vai para o inferno, faltando-lhe sabedoria em apresentar o caminho da salvação e falar sobre esta realidade, inferno e também o céu. A bem-aventurança não quer dizer nada a respeito disso. Intrigante, não é? Nós precisamos, irmãos, distinguir algo aqui que não pode deixar de ser dito. Precisamos distinguir entre ser ofensivo num sentido natural, por conta do nosso temperamento, da nossa formação particular, e o sermos ofensivos por conta da prática da justiça. Notem bem, a bem-aventurança não é um atestado para que eu saia emburrado e chateado porque sou cristão e estou olhando todo mundo com os meus óculos de identificação de pecadores. Mas ela está tratando daquele crente que é sincero no que faz, que é sincero no que diz, que procura diariamente glorificar o seu Senhor, que procura viver segundo os padrões do reino dos céus, e por causa disso ele levanta ciúmes e ódio da parte de muitas pessoas, daqueles que não compreendem porque ele procura seguir os valores do reino dos céus. O outro ponto negativo aqui, que nós também não encontramos nesta bem-aventurança, é o bem-aventurados os perseguidos por serem excessivamente zelosos. Ou seja, não é um atestado para o cristão o ser excessivamente zeloso e briguento em determinados pontos doutrinários, a ponto de dizer: eu não tenho mais comunhão com vocês, eu não quero mais conversar com você porque você não está concordando comigo neste ponto aqui da Bíblia, então você não serve para mim. E olhem, todos estão se afastando de mim, pastor, porque só sobrou eu.
e ninguém mais concorda com aquilo que a Bíblia diz. Essa bem-aventurança também não trata a respeito disso. Na realidade, irmãos, nosso fanatismo poderia nos levar a sermos perseguidos, mas o fanatismo jamais é recomendado pela Sagrada Escritura. Há uma passagem na Bíblia interessante, curiosa, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para entendermos esse significado aqui. E percebam a minha preocupação para que saiamos desta noite aqui felizes, verdadeiramente felizes, por sofrermos por amor a Cristo e não acreditarmos que estamos sofrendo porque somos cristãos, que estamos sofrendo porque as pessoas não estão concordando com os nossos pontos doutrinários, ou porque as pessoas não estão concordando com o meu temperamento, eu sou assim e acabou. Abram comigo em 1 de Pedro capítulo 4, vamos juntos para lá, deixem a bem-aventurança marcada, e eu preciso apresentar para os irmãos esta passagem aqui, ela é perscrutadora. A partir do versículo 12, o apóstolo Pedro está se referindo ao sofrimento, à bem-aventurança de ser perseguido por causa da justiça. Nós percebemos aqui nesta passagem que o apóstolo Pedro, a semelhança do nosso Senhor, ou seja, sendo um apóstolo do Senhor, ele trata do tema perseguição, mostrando que este assunto precisava ser encarado pela igreja com muita seriedade. Vejam só, a partir do versículo 12, o versículo-chave para nós é o versículo 15, mas eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura a partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Agora vamos ler juntos os versículos 14 e 15. Leiam comigo, vamos lá. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora, notem o versículo 5, o que é que o apóstolo vai dizer. Vamos lá? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. E como é que ele termina? Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, percebam, ser perseguido e bem-aventurado não tem nada a ver com questões muito claras para nós, ou seja, que eu não sofra perseguição por ser ladrão, assassino ou fazer coisas ruins. Até aí, muitos cristãos concordariam com Pedro. O problema é quando Pedro continua e diz assim, e tem mais um pouco, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Nós não somos chamados a sermos excessivamente zelosos, a ponto de sermos fanáticos quanto à defesa dos nossos posicionamentos, nos levando a um exagero e a um distanciamento do que a Bíblia nos diz, quando nos chama a viver o Evangelho em paz, a testemunhar o Evangelho em amor e a falar da verdade em amor também. Percebam que eu não sou chamado a me intrometer nos negócios de outro, ou de outrem, de outra pessoa. É aquela velha história da pessoa que não está pedindo conselho para você. A questão não é você ir até o seu irmão, vendo-o em falta e tentando conduzi-lo novamente à razão, à fé. A questão é aquele que, sendo cristão, ele se considera tão santo que ele sempre está encontrando e apontando os erros dos pecadores. É preciso muito cuidado. É preciso saber entrar e saber sair. É preciso trazer a palavra certa no momento certo, porque o próprio apóstolo nos orienta. Não seja você perseguido porque é intrometido e porque é tão zeloso, excessivamente zeloso, a ponto de ser considerado um fanático. Mas aí ele continua, e no versículo 16 ele diz assim: mas se sofrer como cristão, não tenha vergonha disso, antes glorifique a Deus com esse nome.
Então, aqui é uma passagem ilustrativa, ela poderia ser muito mais explorada, nós não temos o tempo suficiente para isso, mas que nos mostra outro ponto negativo que levantamos aqui e que nos conduz a um terceiro e último ponto para trabalharmos o verdadeiro significado desta bem-aventurança hoje, nesta noite. O terceiro e último ponto negativo é que esta bem-aventurança também não quer dizer o que muita gente pensa. Bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa. Nós não podemos confundir a perseguição por causa da justiça com a defesa de alguma causa, quer seja religiosa ou política. Nós não podemos considerar e começar a dizer o evangelho ele é anticomunista e fecharmos as portas para a pregação do evangelho entre pessoas que estão sofrendo debaixo de um regime opressor, considerando que o capitalismo é o sistema bíblico quando nunca foi. Nós não podemos hastear bandeiras políticas e prejudicar a causa do evangelho, quando nós cristãos deveríamos estar muito mais envolvidos em erguer a bandeira da causa de Cristo. É interessante que a igreja presbiteriana, ela entende que cada cristão, ele é consciente, e segundo a palavra de Deus, ele deve escolher os seus representantes, deve agir e exercer a sua cidadania, conquanto seja um cidadão dos céus, mas ele nunca pode, então, acreditar ou achar agora que está sendo perseguido porque ele optou por partido tal ou por outra questão religiosa ou partidária. Esta bem-aventurança, meus irmãos, não trata de nada disso, e tem muito crente acreditando que está sendo perseguido por causa da justiça, que não tem nada a ver com o assunto aqui tratado por Jesus. Mas no que está envolvido a bem-aventurança aqui tratada pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acredito que é o que nós precisamos agora abordar, é o que nós precisamos ver. Primeiro, esta bem-aventurança, ela nos ensina que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, significa que ser justo, praticar a justiça, na realidade não tem nada a ver com posições religiosas, partidárias, temperamentos, comportamentos ou posições que nós tomamos. Mas ser justo e praticar a justiça segundo o ensino do nosso Cristo, na realidade significa assemelhar-se ao Senhor Jesus, parecer com Ele. Portanto, bem-aventurados são os cristãos quando perseguidos, porque se assemelham a Ele, porque são iguais a Ele, porque a cada dia refletem e buscam imitar a Cristo. Vejam, o versículo 11, que nós não iremos trabalhar com muita profundidade hoje, já nos faz uma associação aqui, ou já nos traz uma indicação muito séria. Jesus diz que bem-aventurados sois quando, por minha causa, não é a minha causa, não é a sua causa, mas é feliz aquele que é perseguido porque parece com Jesus. A justiça tratada aqui é agora mencionada pelo Senhor de uma maneira mais específica, quando Ele diz assim: se regozijem, exultem, porque no passado os profetas também foram perseguidos. Por quê? Porque pregaram o nome de Deus. E Jesus aqui agora, Ele apresenta a sua paridade com o Pai. Do mesmo modo, vocês também sofrerão, se vocês se assemelharem a mim. Se vocês me seguirem, não esperem outra reação, porque o capítulo 10, por exemplo, do Evangelho de Mateus nos faz lembrar isto. Jesus diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mateus 10, versículo 24. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. E aí Jesus levanta uma pergunta aqui pertinente: se chamaram Belzebu, ou seja, se chamaram de diabo ao dono da casa, fazendo uma referência a ele mesmo,
quanto mais aos seus domésticos. Jesus está lembrando que, assim como ele, todos os que desejassem segui-lo, servi-lo, se assemelhassem a ele diariamente na prática da justiça, não poderiam esperar outra coisa senão perseguição, perseguição e perseguição. O apóstolo Paulo, ele sentiu na pele o significado desta bem-aventurança. Tanto que quando ele escreveu a Timóteo, lá em sua segunda carta, ele disse: todos os que desejarem viver piedosamente o Evangelho sofrerão perseguição. Viver piedosamente o Evangelho é se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos exemplos na Bíblia, irmãos, extraordinários. Nós temos exemplos na Bíblia de homens justos, tementes a Deus, que porque viveram uma vida como pacificadores, despertaram o ódio do mundo. Lembram de Daniel? Daniel foi fiel ao Senhor desde a sua adolescência, quando levado cativo para a Babilônia. Já velho, já de idade, outro reino, Babilônia havia caído. Daniel era governador e o rei viu seu comportamento íntegro, correto, que desejou até colocá-lo sobre os demais governadores, porque a corrupção era muito grande. Daniel nunca criou problemas para aqueles homens. Não há nenhum relato na Bíblia de que Daniel tenha sido rude, de que Daniel tenha sido desonesto, de que Daniel tenha sido mau para com aqueles homens. Mas o seu livro nos faz lembrar que, porque ele procurava refletir a glória do seu Deus, os homens intentaram matá-lo. E nós sabemos da história: os homens armaram uma cilada e Daniel foi parar em uma cova cheia de leões famintos. O que é que nós podemos dizer de outros exemplos bíblicos, como no Novo Testamento, de servos fiéis que sofreram perseguição? E o que nós não, como não lembrar, irmãos e irmãs, do nosso maior exemplo, do paradigma para todo cristão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor nos faz lembrar, toda vez que a celebramos, a nossa vitória, celebrar a nossa conquista, celebrar a nossa liberdade. Mas não se esqueçam que ela foi paga com um preço muito alto. Os homens odiaram aquele que veio apenas trazer e promover a paz. Os homens, e vejam, não começou e não foi motivada a ira e o ódio contra Jesus Cristo da parte do mundo, mas da própria igreja formal de seu tempo. Quem pediu que ele fosse morto e um assassino fosse solto? Quem fomentou agentes para que isso acontecesse? Fariseus, saduceus e mestres da lei. Jesus, ele mesmo foi perseguido, sempre foi perseguido, e ele pagou com o seu próprio sangue o preço de buscar se assemelhar ou de ser semelhante ao seu Pai. Então, os justos sempre serão perseguidos, irmãos. Os crentes sempre serão perseguidos. Se buscarmos a justiça e a prática da justiça, não esperemos outra coisa. O mundo incrédulo nos perseguirá, porque o mundo nos odeia, assim como odiou a Jesus. E a própria igreja formal, que é o pior adversário da pura fé cristã, também irá nos perseguir. Quando a igreja ela se torna cheia e repleta de almas não convertidas, de pessoas que estão preocupadas com seus próprios corações, com seus próprios interesses, a perseguição então ela começa a surgir. E nós podemos lembrar na história da igreja o que acontecia todas as vezes, que se levantava um homem para pregar a verdade, que se levantava uma mulher que procurava auxiliar o seu esposo no seu lar, pelo lar piedoso, jovens buscando o conhecimento da Bíblia. A perseguição sempre vinha com força. E por quê? Por qual motivo os crentes eles eram perseguidos e são ainda hoje? São perseguidos porque são pessoas diferentes, falamos já sobre isso. São perseguidos porque procuram em suas vidas viver igual a Cristo, nós já falamos sobre isso.
mas também são perseguidas, porque amam de fato a lei do Senhor e procuram praticá-la diariamente. Não tem nada a ver com o que muita gente pensa, não tem nada a ver com o que muita gente acredita. Pastor, estão me perseguindo no trabalho. Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Pastor, eu tento ajudá-lo de todas as maneiras e ele não se converte. Eu tento mostrar o caminho para os meus colegas de trabalho, mas eles não mudam. Eu tento ensinar o caminho da salvação para os meus filhos, mas eles são rebeldes. E eu sofro perseguição, injustiças. E aí, quando nós começamos a pesquisar melhor estas situações ou casos, a maioria dessas pessoas não estão procurando em suas vidas praticar a lei do Senhor ou viver diariamente a semelhança de Jesus Cristo. A Escritura ela tem muito a nos dizer, irmãos. E na mesma carta de Pedro, em outro capítulo, existe uma passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que nós guardássemos no coração. Vamos para a 1 de Pedro, capítulo 3, agora capítulo 3, e vejam que a nossa vida, o nosso esforço deve ser pelo que é bom. E se nós fizermos isso, o que Jesus chama de ser pacificador, não devemos esperar outra resposta do mundo ou daqueles que às vezes estão na igreja e são joio. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13, nos diz algo extremamente impactante e que eu penso reforça o ensino desta bem-aventurança. Prestem atenção, por favor. Diz assim a palavra de Deus: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? O apóstolo, ele levanta uma questão, porque anteriormente ele está dizendo, a partir do versículo 8, sejam iguais no ânimo, cheios de compaixão, fraternalmente sejam amigos, misericordiosos, humildes. Ele está lembrando as bem-aventuranças, irmãos. Não paguem mal por mal ou injúria por injúria, mas pelo contrário, bendigam, pois para isto mesmo vocês foram chamados. E aí o apóstolo continua e diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem com dolo, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, ou seja, viva tudo e seja pacificador. E ele continua e diz assim, a partir do versículo 13: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Porque como é que pode uma coisa dessa? Mas aí o apóstolo continua e diz no versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer, por que causa? Por causa da justiça, ou seja, por viver para Cristo o seu evangelho. Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, ou seja, não tenham medo. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Essa, de fato, é a aplicação, eu penso, mais precisa para nós nesta noite a respeito desta bem-aventurança. É sofrer perseguição por praticar o bem, e não simplesmente boas ações, mas fazer isso em cumprimento àquilo que Cristo nos confiou. Fazer isso como fruto de um coração que está liberto de qualquer sentimento de autojustificação, porque nós gostamos de quem faz o bem, nós gostamos de quem pratica ou faz boas ações no mundo, mesmo que não tenha nenhum comprometimento com Cristo. O mundo admira essas pessoas, e na realidade, sabe por que até nós cristãos mesmo admiramos?
Porque é assim que nós gostaríamos de ser vistos ou sermos vistos. É isso que nós gostaríamos que escondesse o que nós somos. Mas na realidade é que quando alguém busca praticar a justiça e faz corretamente o que o Senhor nos manda, o que é bom, ele começa a sofrer, porque o mundo não aceita o Deus que o cristão crê e teme. O mundo não aceita o fato de que ele não se curva a outro Deus ou a outro rei. O mundo não compreende porque ele diz que a sua única regra de fé e prática é a palavra de Deus, ainda que não fale disso com o rosto e com os olhos cheios de ira, mas com a mesma mansidão do cordeiro que foi morto. E então ele passa a sofrer. Mas o que é que ele deve fazer? A Bíblia recomenda, ele deve santificar a Cristo, continuar a fazer isso como o Senhor em seu coração, versículo 15. Estando sempre pronto para dar razão da sua fé, fazendo sempre isso com mansidão, boa consciência, para que aqueles que levantam calúnia sejam envergonhados, como aconteceu com Daniel, com os seus amigos, como aconteceu com os apóstolos, com o Senhor Jesus Cristo e com tantos outros, como tem acontecido ainda hoje, irmãos. Quando você e eu sofremos perseguição, não porque somos chatos, não porque temos um temperamento difícil, não porque somos fanáticos, mas simplesmente porque somos cristãos. E aí somos os crentinhos que não colam na escola, e aí somos os certinhos porque não roubamos do trabalho, nem o tempo, nem o dinheiro, e aí somos os mais santos do mundo, porque trocamos a praia e os prazeres do mundo no dia do Senhor para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aí então sofremos quando percebemos que outros irmãos, à semelhança nossa, estão agora nesse instante privados da liberdade que nós temos, privados do mesmo sentimento que nós temos de livres podermos louvar ao Senhor, ouvir a sua palavra quanto tempo quisermos, determinamos o tempo, enquanto simplesmente porque eles procuram viver para Cristo, eles estão presos, eles estão separados de suas famílias, muitos estão sendo mortos. Irmãos, a perseguição é uma realidade clara e atual, não nos enganemos. Ela acontece conosco aqui no Brasil, ela está sendo arrumada a cada dia por meio de um sistema que está tentando cada vez mais permitir um falso evangelho e reduzir a verdadeira pregação do evangelho, porque é muito fácil para nós no futuro não sofrermos perseguição, se algumas leis que tramitam em nosso Congresso forem aprovadas. O pastor começa a deixar de falar que homossexualidade é pecado. O pastor começa a celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo. Os crentes começam a aceitar essas pessoas e deixam de falar do verdadeiro amor, que elas precisam de Cristo. Os crentes começam a deixar de dizer aquilo que o mundo precisa ouvir a respeito das questões relacionadas à vida, à família, e aí não há perseguição. Eu espero que vocês entendam onde eu estou querendo chegar. O que eu estou querendo dizer é que nós não estamos sofrendo uma perseguição maior em nosso país, porque eu ouso dizer que em nossa própria experiência nós não estamos sabendo o que significa sermos perseguidos por causa da justiça. O sistema está nos engolindo. O sistema, com a sua concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, está nos engolindo. E aquela cantada que a mulher cristã recebe no trabalho começa a ser algo bom para ela.
porque ela quer ser linda igual as mulheres da TV. Aquela espiada e aquele comentário naquela foto que nós não deveríamos ver como homens na internet, começa a encher o nosso coração de um desejo pecaminoso de possuir alguém que não é nosso. Os nossos negócios deixam de ser conhecidos como reais, verdadeiros, porque nós estamos muito bem enturmados e surfamos na onda do nosso tempo. E essa história de perseguição, pastor, é coisa para o Oriente e para a Ásia. Deixa para a turma de turbante e de olhinho puxado, porque no Brasil só se dá bem quem vive o jeitinho brasileiro. Eu temo, irmãos, dizer que nós estamos falhando quanto à nossa própria experiência de sofrermos por causa da justiça. E essa bem-aventurança, ela vem para nos ensinar nesta noite, apresenta as aplicações finais, que nós devemos construir uma ideia bíblica, verdadeira, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fizermos isso, esta bem-aventurança não entra, porque o nosso Jesus não será o mesmo do Evangelho, aquele que sofreu perseguição, e conforme Pedro nos ensina lá naquele mesmo capítulo de sua primeira carta, a semelhança dele devemos sofrer pela prática do bem, porque ele mesmo morreu por nós, o justo pelos injustos. O seu precioso sangue foi derramado porque o mundo odiou. E não esperemos outra reação da parte dos homens sem Deus, porque eles não conhecem a Cristo. Mas se nós o conhecemos verdadeiramente, nós precisamos concluir que se nós de fato pregamos, cremos e testemunhamos a respeito do verdadeiro Salvador, o homem natural, ele não vai admirar e aplaudir facilmente quem é Jesus, porque o homem natural não aceita ninguém que o domine, que reine sobre ele e que diga o que ele tem de fazer. E somente uma pessoa crente, que tem o seu coração ligado ao Senhor, pode ter de fato esta compreensão e entender por que está sofrendo perseguição, simplesmente por promover a paz. Um crente, de fato, é alguém que se parece com Jesus, e essa é a razão pela qual Lucas, ele disse algo que eu acho que é uma mensagem importante para os nossos dias. No capítulo 6, versículo 26, ele diz, ou ele relata um ai da parte do nosso Senhor: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. O que é que isso nos diz? O que é que isso nos ensina? Que o homem natural não regenerado sempre será inimigo de Deus. Que antes que uma pessoa se torne um crente de fato autêntico, ele precisa nascer de novo. Se isso não acontecer, ele não vai entender o que é perseguição. Se isso não acontecer, ele facilmente vai negociar para não ficar mal diante dos amigos. Ele vai agir como o mundo age, porque ele não está preocupado com a glória de Cristo. Entretanto, se ele nascer de novo, ele será humilde, ele chorará pelos seus pecados, se tornará manso e obediente, terá fome e sede de justiça, exercerá misericórdia, terá um coração puro, promoverá a paz e será perseguido. Não tem como fugir. Nós precisamos, irmãos, de fato, avaliar com muita seriedade o nosso compromisso como cristãos.
e o porquê estamos diante da mesa do Senhor para comer o pão e beber o cálice. É vergonhoso para o cristão sofrer perseguição e vexame porque está defraudando ou maculando a obra de Cristo na cruz. O apóstolo diz que é como uma porca que volta para a lama e como um cachorro que come o seu vômito. Quem tem criação sabe do que eu estou falando, e quem cria cachorro como eu sabe que quando ele vomita, se você não limpar logo, ele volta e come. É assim que alguém age quando nega a obra de Cristo em sua vida. Eu concluo, irmãos, fazendo mais uma vez esta mesma pergunta para todos nós nesta noite, para que nós não comamos e bebamos juízo para nós mesmos. Nós sabemos o que significa, ou nós sabemos o verdadeiro significado, em nossa própria experiência com Deus. Nós sabemos o que significa ser perseguido por causa da justiça. Nós estamos juntos a esta grande multidão de evangélicos em nosso país que não fazem nenhuma diferença. Reflitamos sobre isso e que nesta noite a nossa renovação seja baseada em uma promessa extraordinária de que a herança do reino dos céus é garantida para aqueles que sofrem por amor a Cristo, que a herança do reino dos céus é a garantia para todos aqueles que nesse instante estão morrendo por amor a Cristo, que todas as vezes que formos tentados a negar o nome do nosso Senhor, diante das pressões, das tentações, daquele sentimento de afastamento de Deus, que lembremos que se sofrermos com Ele, nós reinaremos também com Ele, e que o nosso maior tesouro está nos céus. Não é aquele que os falsos profetas estão pregando hoje. Irmãos, a situação está tão grave e séria, que as coisas mais absurdas estão sendo ditas, de pessoas que estão se apresentando em nosso país como profetas, a ponto de dizer que no céu terá favela, quando a Bíblia diz que no céu não haverá mais nenhum sinal de degradação ou miséria humana. Pessoas anunciando que os nossos méritos é que garantirão se moraremos em uma mansão eterna ou se moraremos na favela do céu, quando a Escritura diz que os perseguidos por causa da justiça, não a sua, mas a de Cristo, salvos pela graça de Deus em Cristo, herdarão o reino. Não é uma casa, não é uma mansão, não é a melhor propriedade que um homem possa vir a adquirir neste mundo, mas é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tem compaixão de nós. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesta noite, porque temos pecado contra o Senhor todas as vezes que cedemos para o mundo a fim de não sofrermos a verdadeira e real perseguição. Perdoa-nos, Senhor, também quando muitas vezes confundimos o significado da verdadeira perseguição e esquecemos que o verdadeiro cristão é perseguido por Cristo, ou porque ele ama Cristo, por causa da justiça de Cristo, e não porque ele é intolerante, fanático, temperamental e chato. Perdoa-nos, ó Senhor, quando estas caricaturas tomam conta da nossa mente e o nosso coração se enche de uma autojustiça pecaminosa, a ponto de nos levar a entender que a perseguição está sendo contra nós porque nós somos os melhores, quando nós deveríamos confiar no nosso Senhor, diariamente praticar a sua lei,
buscar a semelhança dele, tomar o seu jugo e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Ó Senhor, que esta noite seja um tempo de renovação da nossa aliança, o revigorar das nossas forças, para continuarmos a nossa vida cristã, alimentados pelo Senhor, comendo o teu corpo e bebendo o teu sangue, pela fé alimentados. Continuarmos, ó Senhor, confortados e lembrando que a verdadeira felicidade está em viver e até mesmo morrer para o nosso Redentor. Não esperemos outra coisa. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, sempre isto, de que não devemos esperar outra atitude da parte do mundo, porque assim como o mundo te odiou, nos odiará, simplesmente porque buscamos promover a paz. Que os homens vejam em nós a verdadeira paz que excede todo o entendimento, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dá-nos forças, ó Senhor, porque se formos perseguidos, ainda que venhamos a ser perseguidos, simplesmente porque somos crentes, que o teu nome seja louvado e que o nosso coração se encha de alegria, porque assim também aconteceu com aqueles que viveram antes de nós. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja e leva-nos sempre à consciência de que a vida cristã é uma vida vitoriosa, gloriosa, mas esta vitória e glória não virá sem sofrimento, sem renúncia, sem total e plena dedicação ao Salvador. No nome dele oramos. Amém.